E aí, galera? Muito bom dia para você. Sidney Costa falando. Hoje vamos começar a ler o capítulo 11. Eu creio que a gente já está quase na metade do livro, hein? Recupere o rebanho perdido. Que vos parece? Um homem possui 100 ovelhas. Uma delas se desgarra. Não deixa ele as 99 na montanha para ir buscar aquele que se desgarrou? E se encontrar, sente mais júbilo do que pelas 99 que não se desgarraram. Mateus capítulo 18, versículo 12 e 13. Essa parábola nos apresenta uma difícil lição. Vivemos um período de downsizing, right-sizing, reengenharia e diversos outros rótulos que costumam ser usados para identificar e justificar demissões em massa. O desafio que Jesus nos apresenta parece estar em total contraste com tudo isso, que ninguém esteja propenso a sofrer punições. Na verdade, Jesus salienta que a pessoa que é encontrada, ajudada e apoiada é mais importante do que todos os demais que se mantiveram a salvo no rebanho. Trata-se de um remédio de difícil absorção pela mente, já que contraria fundamentos lógicos que levam a crer que a perda de algumas pessoas para manter o rebanho a salvo, para manter a empresa solvente, é um ato perfeitamente justificável. Jesus afirma que toda e qualquer pessoa tem seu valor e é digna de glória. Isso representa um grande desafio para a liderança. Um líder não deve ser capaz de manter uma visão objetiva, fria e racional, pelo menos grande parte do tempo, para poder realizar bons negócios? Ou ele deve tentar reter todos os empregados, mesmo que isso represente grandes sacrifícios? Um líder não deve ser capaz de tomar decisões racionais difíceis para competir em uma economia e sociedade globalizadas? Ou ele deve ser movido principalmente por compaixão e zelo? Às vezes, não vale a pena sacrificar as pessoas na fúria da guerra econômica, assim como tantos soldados são sacrificados em batalhas que são travadas para servir a uma causa justa? Ou cada pessoa é tão valiosa que vale a pena fazer o máximo para salvar todas? Cada jogador passa a ter pouca ou nenhuma importância diante do plano maior dos interesses? As pessoas não são sacrificáveis em nome da implementação do estratagema que leva à conquista da meta final? Jesus contesta. Na realidade, Jesus chega a enfatizar o mesmo ponto com um exemplo bem ilustrativo. Ou qual é a mulher que, tendo 10 moedas de prata e perdendo uma delas, não acende a lâmpada, varre a casa e a busca diligentemente até encontrá-la? E tendo-a encontrado, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a moeda que tinha perdido. Lucas 15, versículo 8 e 9. Embora Jesus fale sobre ovelhas e moedas nessas parábolas, ele estava mais preocupado com o bem-estar das pessoas e com a salvação das almas humanas. Costumava utilizar metáfora para falar sobre pessoas. Em mais de uma oportunidade, Jesus orienta as pessoas para que amem seus vizinhos, seus semelhantes, como a si mesmas. É por isso que a relevância dessa lição parece tão evidente. Ele afirma que ninguém deve ser rejeitado como se não tivesse valor. Cada um deve ser tratado como se fosse precioso. Cada pedacinho é tão precioso quanto nós. Então ele aponta para uma atitude de liderança poderosa. Uma atitude que considera cada seguidor como digno e valioso, que merece comemoração com grande júbilo pela sua existência, esteja ele em segurança ou de volta ao rebanho. Como uma ovelha que havia se desgarrado. Líderes devem procurar o bem-estar de cada seguidor, como se estivesse cuidando do seu próprio bem-estar. Para líderes verdadeiros, cada pessoa liderada tem valor incalculável. Nenhum outro recurso organizacional tem maior valor. Uma de minhas experiências mais surpreendentes como consultor ocorreu quando eu conduzia um programa de treinamento em gerenciamento sobre a autoliderança de empregados, em uma empresa norte-americana de grande porte. Um gerente realmente levou a sério as ideias que apresentei sobre autoliderança. Um dos subordinados era um supervisor de produção com problemas de desempenho tão graves que ele estava prestes a ser demitido.
O supervisor apresentava vários problemas de comportamento e também lutava contra o alcoolismo. Estava realmente perdido e a empresa parecia acreditar que ele não tinha mais salvação. Após minha apresentação, o gerente decidiu dar um voto de confiança e crédito ao supervisor, delegando o máximo de responsabilidades a ele. Ele chegou a dar desculpas para se ausentar da fábrica, deixando o supervisor a assumir sua função. Devo confessar que me senti muito desconfortável quando o gerente contou essa história para o grupo de treinamento em uma das nossas sessões. Eu estava tentando ajudar os gerentes a desenvolver habilidades para gradualmente desenvolver a autoliderança e a independência nos seguidores. Minha intenção não era jogar os seguidores em situações de autoliderança com pouca ou nenhuma orientação e desenvolvimento de habilidades. Entretanto, a recuperação do supervisor foi quase imediata e surpreendente. Ele começou a se comportar de forma responsável, mostrando ter iniciativa e orgulho do seu trabalho. O gerente relatou que o supervisor tinha saído da categoria de pior supervisor da fábrica para conquistar a posição de destaque em um período de cerca de 2 semanas. Vários outros gerentes presentes na sessão apoiaram essa avaliação. Eles ficaram espantados com tamanha mudança. O gerente disse que o supervisor havia até mesmo parado de beber, o primeiro sinal de progresso que ele havia demonstrado para combater o vício do álcool em vários anos. É claro que devemos considerar esse relato de forma realista. Ele é apenas um caso curioso e talvez uma exceção. Além disso, perdi o contato com a fábrica, então não sei se a mudança foi definitiva. Mas pude acompanhar casos parecidos em meu trabalho de consultoria. Por isso, não acredito que isso tenha dado certo por pura sorte. Fico espantado com o número de pessoas difíceis e aparentemente incorrigíveis que conseguem exercer a autoliderança para sair de suas rotinas destrutivas. Basta que tenham uma oportunidade e um pouco de apoio para fazer isso. Muitas vezes as pessoas pelas quais nos sentimos menos compelidos a abraçar e apoiar são diamantes preciosos em estado bruto, que só precisam ser polidos com um pouco de apoio afetuoso e consideração. Como Jesus diria, elas são preciosas e vale a pena reconduzi-las ao rebanho. Nesse momento, alguns de nós podemos ficar tentados a encarar isso como um insulto ou mesmo reagir com repugnância. Como você pode ser tão ingênuo ao acreditar em um mundo imaginário? Uma empresa não sobreviveria nem um mês se fosse tão compadecida. Ninguém estaria apto a se candidatar a uma posição de liderança na minha empresa com esse tipo de atitude. Ou talvez nossa reação seja um pouco mais branda. Do ponto de vista humanista e moral, isso pode funcionar muito bem, mas as realidades de um ambiente de negócios competitivo tornam a filosofia inviável. No final, resultados de ordem econômica e não ideais humanistas devem ser priorizados em benefício da maioria. Independentemente da sua reação imediata, o recente sucesso de inúmeras empresas que seguem filosofias muito próxima das sugestões apresentadas por Jesus é um forte argumento. Muitas empresas têm dotado os empregados de empowerment, frequentemente em ambientes de trabalho em equipe, e têm reconhecido seu valor exclusivo e suas contribuições. A lista de empresas que abraçaram de forma significativa esse tipo de abordagem em algum ponto já explica tamanho sucesso. General Motors, Ford, Motorola, General Electric, American Express, Honeywell, Procter & Gamble, Cummins Engine, Digital Equipment, Boeing, Caterpillar, Texas Instruments, Gaines, AT&T, Xerox, LTV Steel, Tektronix. Essa lista é interminável, incluindo não apenas empresas de grande porte conhecidas, mas também diversos negócios pequenos, instituições de saúde, universidades e até mesmo órgãos públicos. Em geral, eles dotam os empregados de empowerment para que tomem decisões importantes que afetam não apenas a qualidade de sua própria vida profissional, mas também o desempenho geral da empresa. Reserve um tempo para ler as declarações sobre a visão e a missão de empresas de grande porte e altamente competitivas. Às vezes solicito que participantes de minhas aulas de MBA e programas de treinamento compartilhem trechos das declarações de suas próprias empresas. E quase sem exceção, o texto dá grande ênfase às pessoas, como um recurso de grande valor na empresa.
A declaração da Ford Motor Company: missão, valores e princípios orientadores. Por exemplo, descreve pessoas como nossa fonte de força. Elas são a inteligência da empresa e determinam nossa reputação e vitalidade. Envolvimento e trabalho em equipe são nossos principais valores humanos. E a declaração prossegue dizendo que o envolvimento dos empregados é nossa forma de viver. Somos uma equipe, devemos nos tratar mutuamente com respeito e confiança. Nosso lado cínico pode se revelar nesse momento, mas declarações sobre visão costumam ser uma verborragia desprovida de significado. Elas não são documentos ativos na empresa. Por outro lado, algumas empresas conseguem transformar essa filosofia na principal meta e no critério para o sucesso. Um exemplo especialmente marcante desse tipo de orientação é fornecido pela experiência da AES Corporation, um produtor de energia independente que emergiu como uma empresa de prestígio na indústria energética nas décadas de 80 e 90. A AES era orientada por 4 valores predominantes: agir com integridade, ser justo, encontrar prazer e graça no trabalho e ter responsabilidade social. O foco na justiça, por exemplo, significa tratar de forma justa todas as pessoas que são afetadas pela empresa: empregados, clientes, fornecedores, acionistas, governos e membros da comunidade onde a empresa opera. A empresa procura não excluir ninguém, todos são tratados como pessoas de grande valor. Na realidade, Dennis Bake, que na época era o presidente da empresa, afirmou ser contrário à ideia de buscar tirar o máximo proveito das negociações da empresa, em detrimento das demais pessoas envolvidas. Em vez disso, durante os encontros para troca de ideias entre empregados, supervisores, clientes, entre outros, ele pensava em como se sentiria se estivesse em outro lugar, ou seja, se estaria tão confortável quanto em sua posição atual. A ênfase da AES em outros valores predominantes revela um igual destaque do valor humano. Em termos de prazer e graça, por exemplo, Bake explicou que a empresa visa a criar um ambiente em que as pessoas possam utilizar suas habilidades para atender necessidades importantes da sociedade e, consequentemente, ter prazer em trabalhar na AES. O foco em responsabilidade social conduz a uma meta de ser bons cidadãos do mundo, operando com segurança, com mais, não menos, oportunidades de emprego e ajudando a criar um meio ambiente mais limpo. Bake explicou que a empresa procura ter o mesmo comportamento que espera do seu vizinho. Finalmente, a ênfase na integridade consegue concentrar tudo de uma só vez, pois incentiva os empregados a buscarem a honestidade e a consistência em tudo o que fazem. Após tantos anos de estudo e consultoria em empresas, confesso que houve momentos em que, a princípio, as palavras de Jesus soaram como impraticáveis, como algo perfeito para as liturgias de domingo na igreja, mas inadequadas à sobrevivência em um mundo com tantos seres humanos imperfeitos. Felizmente, o crescente número de casos da vida real de empresas como a AES me levaram a repensar sobre meus ataques periódicos de cinismo. Na verdade, a AES é uma das poucas empresas que foram objeto do meu estudo e nos quais decidi investir com a compra de algumas ações. Fiz isso com mais interesse em apoiar seus ideais do que propriamente obter um bom retorno financeiro. Como resultado do comprometimento da AES com sua missão e seus valores, ela se firmou no mercado como líder com alto índice de crescimento entre os produtores de energia independentes. Ela é um exemplo de excelência em operações transparentes, confiabilidade, segurança e qualidade de vida no trabalho para seus empregados. Seus resultados financeiros também foram excelentes, com um aumento contínuo do total de ativos e receitas. A empresa também foi citada na revista Fortune como parte da lista das 100 empresas norte-americanas com crescimento mais rápido. Até mesmo seu preço no mercado de ações subiu de forma admirável. Talvez Jesus nem imaginasse a aplicação disso ao sucesso dos negócios, quando apresentou essa lição desafiadora: tratar toda e qualquer pessoa como valiosa por ser única e digna de júbilo.
No entanto, suas lições sábias e eternas parecem se mostrar inabaláveis, mesmo diante das realidades da fria competição econômica. Líderes devem ser capazes de liderar com discernimento e bom senso. Talvez a filosofia mais sensata, que pode servir de base para suas decisões, seja considerar cada ser humano como uma obra de arte de valor inestimável e digna de igual tratamento. Ao fazer isso, é provável que você consiga alcançar a maior grandeza humana e muitas vezes até mesmo econômica. Um bom indicador da liderança compassiva é o cuidado que os líderes têm com os seguidores que mais precisam da sua ajuda. Então, hoje acabou esse capítulo. Até amanhã.